Bora falar agora sobre o Corinthians. Que história é essa de que o Timão está de olho no artilheiro do Campeonato Paranaense? Trata-se de Matheus Moraes, 24 anos de idade, jogador que se destacou no Maringá. Foram 9 gols marcados em 18 partidas na atual temporada. Atleta que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, o Atlético Paranaense fez proposta oficial, o Juventude chegou a sondar, mas já retirou oferta, o Vasco, entre outros, também demonstraram a intenção de fechar com o jogador. Informação do interesse corintiano é do Luiz Fabiani, que cobre o Corinthians, ele é um dos setoristas do clube. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o staff do jogador, que me assegurou que até agora ninguém do Corinthians o procurou. Como a janela de inscrições para atletas que disputaram os campeonatos estaduais se encerra nesta sexta-feira, acho pouco provável que exista tempo hábil para que esse negócio seja fechado, no máximo em 24 horas. Importante contar também que o Maringá estabeleceu um valor alto para a negociação do atleta, que é considerada uma das maiores promessas do clube recentemente. Só para arrematar, informação importante da política corintiana. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians. Tudo por causa de um movimento criado pelo Augusto Melo. O presidente do Corinthians denunciou o presidente do Conselho, entre outras coisas, pela forma como Augusto conduziu, ou melhor, como o Romeu Tuma Júnior conduziu o processo de impeachment do Augusto. Na avaliação do presidente do clube, Romeu tomou partido e fez o possível e impossível para que o Augusto Melo sofresse o impeachment, processo que ainda não terminou, não houve a votação final. E preventivamente o Romeu Tuma Júnior está afastado do seu cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Isso certamente ainda vai render muita polêmica nos próximos dias. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. Igor Coronado não tem rendido como se imaginava e tem um custo bem alto, R$2 milhões por mês. Mas, além disso, e aqui vem a informação exclusiva, ele tem na comissão técnica alguém que não morre de amores por ele. Eu me refiro a Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, o treinador do Timão, e alguém super importante na estrutura e na comissão técnica alvinegra. O Emiliano Dias não manda, mas tem enorme voz dentro da comissão técnica. É o cara que mais interfere e influencia seu pai. E a relação do Coronado com o Emiliano não é boa por conta de aspectos apenas futebolísticos. Não houve uma treta, uma discussão, uma questão envolvendo ambos. É que o Emiliano entende que o Igor Coronado entrega pouco no momento sem bola e não combate. Aquele meia atacante do modo antigo, que gosta de jogar muito com a bola, mas que tem pouca transpiração sem ela. E nem fui eu que notei, uma pessoa do Corinthians que me fez essa revelação em relação às diferenças entre Coronado e Emiliano, lembrou, até pediu para que eu assistisse a comemoração do gol do Coronado contra o Fortaleza. Você deve fazer o mesmo exercício. Depois busca aí no YouTube, gol do Coronado contra o Fortaleza no jogo válido pelas quartas de final da Sul-Americana do ano passado. Corinthians vence o Fortaleza por 2-0 no Castelão. O primeiro gol da partida é marcado justamente pelo Coronado. Na comemoração todo mundo super contente, mas uma imagem mostra o Ramon Dias, outros auxiliares festejando e no banco de reservas o Emiliano Dias com cara de poucos amigos. A partir daí, dentro do Corinthians, ficou muito clara essa diferença entre o auxiliar técnico, que tem bastante moral interna, com relação ao meio-campista. Coronado, que na atual temporada soma 13 jogos e apenas 2 gols marcados, foi titular na vitória contra o Vasco por 3-0, mas não foi utilizado no duelo contra o América de Cali, partida em que o Corinthians preservou alguns dos seus titulares. Na temporada passada, sua primeira com a camisa corintiana, Coronado disputou 45 jogos com 4 gols e 5 assistências. Para falar sobre o Corinthians, você sabia que o Timão teve seu contrato com a Nike prorrogado? Com um detalhe importante, essa extensão do vínculo até dezembro de 2029 foi a contragosto do presidente Augusto Melo. A Nike fez valer uma cláusula que permitia a ela a renovação automática desse acordo de fornecimento de material esportivo. A Nike é a mais antiga parceira do Corinthians. O Timão, na temporada passada, batalhava por um belo reajuste nos valores, por entender que a Nike banca muito menos ao Corinthians do que a Adidas paga ao Flamengo. Pois bem,
A Nike, baseada no que já estava previsto no contrato, acresceu pequenas coisinhas e vai seguir mantendo um pagamento de 6 milhões e 200 mil dólares por ano como remuneração fixa, além de um aumento de 25% no repasse do valor líquido das vendas. Existem uma série de bônus atrelados a título e descontos em caso de desempenho ruim do time relacionado à parte esportiva. Corinthians e Nike que também discutem uma série de taxas que o timão tem a pagar para a fornecedora de material esportivo. Até por conta dessa situação que eu acabei de contar, Corinthians notificou a Nike que não considera essa renovação de contrato legal. E a justificativa se dá porque a Fisia, que é a representante legal da Nike, é que teria levado adiante essa extensão do acordo. A estratégia do Corinthians é tentar anular a renovação do contrato. A questão vai parar na justiça, porque tanto a Nike quanto a Fisia já disseram que não há nada equivocado ou errado entre as partes. Só para completar o noticiário corintiano, o Timão empatou em 1-1 contra o América de Cali na noite dessa terça-feira, na Colômbia. O Corinthians sai perdendo e chega ao gol do empate em finalização de Mateuzinho, que desvia no adversário. O resultado não é dos melhores, mas pelo menos mantém o Corinthians vivo na briga pela classificação para a próxima fase. Em caso de derrota, o Corinthians poderia ver o Huracan e a América de Cali com 6 pontos e a chance de classificação bastante distante. E você, corintiano, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, quero te explicar para quem o Corinthians deve. E antes de falar sobre isso, deixa eu só trazer uma atualização. A Justiça aprovou regime centralizado de execuções sugerido pelo Corinthians. Dessa maneira, o plano vai permitir ao Timão quitar suas dívidas cíveis e trabalhistas utilizando 4% das receitas mensais recorrentes. Do que se trata? Bilheteria, TV, entre outras coisas. Então, 4% de tudo que for arrecadado no mês vai ser repassado para as questões de dívidas trabalhistas e cíveis. Outros 5% das vendas de atletas vão para um leilão reverso, com desconto mínimo de 30% para pagamento nos próximos 10 anos. Só para completar, agora sim te explicar para quem e quanto o Corinthians deve. A maior dívida do Timão hoje é com cíveis e trabalhistas. Dívidas cíveis e trabalhistas são 926 milhões de reais. Há outros 817 milhões com dívidas tributárias. Essa é a dívida que menos causa preocupação, até porque são dívidas a longo prazo, para completar mais 677 milhões de reais com o financiamento da Neoquímica Arena. O estádio corintiano foi alvo de uma grande vaquinha virtual. Imaginava-se, pelo menos por parte de torcedores, que o Corinthians teria a capacidade de quitar esse financiamento. Até agora, quase 40 milhões arrecadados, que garantiram uma pequena economia, mas a dívida segue bastante alta. E você, o que pensa sobre o Corinthians? E tudo que eu contei, já uso espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, para falar sobre o Corinthians e uma estratégia arriscada em relação aos 7 jogadores cujos contratos se encerram até dezembro. O caso mais grave é do Giovani, atacante revelado na base, cujo vínculo se encerra em julho. Importante dizer que o Giovani até atua um pouquinho na base, mas ele não era da base do Corinthians, ele foi comprado do Capivariano. E não houve acerto em relação ao contrato do Giovani. O Corinthians fez algumas propostas, as ofertas foram recusadas. O Giovani chegou a ser afastado recentemente, voltou a atuar no time principal, mas é o que tudo indica, deixará o Timão sem custos. Outros 6 jogadores têm contrato até dezembro, são eles Maicon, Thales Magno, Romero, Gustavo Henrique, Angeleri e Matheus Bidu. Desses, Maicon, Thales Magno e Angeleri têm contratos com outros clubes e estão emprestados, então seriam negociações à parte. Já Romero, Gustavo Henrique e Matheus Bidu dependem do Corinthians, de o Timão procurá-los para anunciar ou demonstrar a intenção da extensão dos vínculos. Mas Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, afirmou o seguinte, abre aspas, ainda não iniciamos as tratativas das contratações ainda não iniciamos as tratativas dos contratos que estão por vencer. Não é o momento ainda de conversar sobre isso. Nem os atletas ainda estão preocupados, afinal de contas, estamos no segundo jogo do Brasileiro. Então, tem muita coisa pela frente, fecha aspas. A saideira sobre o Corinthians, o Atlético Paranaense acionou a Justiça do Paraná para cobrar 12 milhões e 300 mil do Timão pela compra de Alex Santana, tudo porque 2 parcelas de 900 mil euros cada não foram quitadas, parcelas de janeiro e fevereiro. O valor já inclui juros e multa
correspondente ao não pagamento. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.